Boa tarde. Boa tarde. E olha só, Camila, a gente começa essa edição aqui com uma notícia muito, mas muito boa. Sim. É que outubro foi o mês com menos mortes por Covid em Cuiabá e o terceiro com menos mortalidade da doença desde o início da pandemia em 2020. Em grande parte, a diminuição dos óbitos se deve à vacinação completa de 70% da população cuiabana e às medidas preventivas contra o coronavírus. E ainda tinha gente que era contra isso. Pois é, Lúcia, apesar dessas notícias ótimas, fica aí uma cautela para a população, hein? Especialistas alertam que as restrições devem continuar, porque as internações em UTI voltaram a subir e já estão em 40%. Diante dessa realidade, vale lembrar, ninguém quer mais aqueles prejuízos econômicos e principalmente as mortes e as sequelas causadas pela doença. Em Cuiabá, desde o ano passado, 3.537 pessoas perderam a vida para a Covid-19. Os falecimentos causados pelo coronavírus oscilaram muito. Em 2020, os óbitos foram 2 em abril, depois 10 em maio e 384 em julho. De agosto a dezembro, as mortes caíram, mas em 2021 subiram para 167 em janeiro e 622 em março. O médico, com 40 anos de profissão, lembra destas vidas perdidas. Quem teve a doença sabe o que foi, né? Vocês perderam amigos, quantas pessoas eu perdi, amigas, pacientes, né? Familiares que se foram. Mas esses daí, Deus resolveu recolher a alma deles, né? Em Cuiabá, em outubro, 31 pessoas faleceram vítimas da Covid-19. Foi o mês do ano de 2020 com menos mortalidade. E o terceiro, desde o início da pandemia, em março do ano passado, com menos registros de óbitos. Parte disso se deve principalmente à vacinação da população. O que tem levado é uma soma de esforços, mas principalmente a vacinação, né? Que a gente já percebeu desde o primeiro momento que se fez a Coronavac no idoso, né? No trabalhador da saúde, que a gente teve uma diminuição de óbito, de hospitalização, e agora, depois de tantos meses, com a campanha, esses números são menores mesmo, menores do que a gente teve no ano inteiro. Aldo e Micaele acabaram de receber a terceira dose da vacina contra a Covid. Eles contam como foi sobreviver à pandemia sem pegar coronavírus. Eu acho que essa Covid, assim, algumas pessoas, sem querer, têm alguma defesa. Porque eu sou pecuarista, você sabe que o agronegócio continua trabalhando normal. Nós continuamos trabalhando, é lógico, não indo em festa, tendo um pouco de precaução. E Deus abençoou que nem eu e nem minha esposa não pegamos. Tantas coisas ruins já aconteceram, tantas pessoas se foram, mas é um alívio ter isso, né, conosco. A gerente da Vigilância Epidemiológica na capital lembra, as mortes causadas pela Covid também diminuíram devido às medidas preventivas contra a transmissão da doença. A gente tem todas as medidas de biossegurança, o uso da máscara, o distanciamento, o entendimento das pessoas que quando estão com sintomas, elas têm que se afastar. Então, tudo isso são comportamentos que faz com que a gente diminua a transmissão. Apesar da queda nas mortes por Covid, Marcelo Sandrin e Flávia Guimarães destacam, ainda não é hora de diminuir ou acabar com as medidas preventivas, porque o vírus ainda está presente entre nós. Nós chegamos a 20% de internações UTI. Estamos com 5% hoje de internações em enfermarias, mas as UTIs subiram para 40%. Não é pouco. Estou com uma paciente agora aqui no meu consultório, que está vivenciando sequelas, né? Ela não era hipertensa, está hipertensa hoje. Vamos ter que avaliar a função renal dela. E ela fica cansada aos mínimos esforços, sem ter sintomas respiratórios importantes, nem sintomas cardiovasculares maiores. Mas está hipertensa, nós vamos ter que contra-checar, ou seja, vai se gastar mais dinheiro com tomografia, com exames específicos de oxigenação do sangue, e depois vamos ter que provavelmente encaminhá-las à fisioterapia respiratória intensiva, etc, etc. Nada acabou.
Nós precisamos terminar a vacinação da população que ainda não se vacinou. Então, assim, a gente tem 70% da vacinação da população já com o esquema completo ou com a dose única, mas nós ainda temos um percentual de pessoas adultas que não vacinaram, nós temos os próprios adolescentes que ainda não vieram vacinar, então é importante que todos se vacinem e a gente precisa continuar com as questões de biossegurança. Sandrin ainda alerta: se houver uma terceira onda da Covid, serão mais vidas perdidas ou sequeladas e mais prejuízos econômicos. Você passa em Cuiabá, aluga-se e vende-se, ou vende-se e aluga-se ao mesmo tempo em todas as ruas. Deteriorização do sistema das nossas cidades, calcado numa recessão que foi criada por um problema, uma pandemia, ninguém é culpadão direto disso, e que está se refletindo e vai se refletir durante anos. Nós vamos arriscar voltar ao mês de junho, depois julho, agosto, depois o segundo pico começando, e agora vamos arrumar um terceiro pico? Acho que nós temos que chamar a todos. Não há necessidade de correria. Você vê na rua, em distribuidoras de bebidas, em bares, as pessoas fazendo de conta que nada aconteceu. Não vamos apelar, né? O pessoal fica falando de mortalidade, disso, daquilo, aquilo. Pense no seguinte: você pode estar levando para sua casa o que vai matar o seu avô, o seu pai, a sua mãe e a sua avó.